A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um devocional Ramos Frutífero. Eu não sei a que horas você estará acessando esse devocional, mas uma coisa é certa, que a palavra do Senhor Jesus falará ao seu coração. Eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra em Mateus capítulo 8 e o verso 23, que diz assim: Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Iremos ver nesse texto homens que estiveram com Jesus no dia daquela tempestade e que tiveram experiências fantásticas para com as suas vidas. O texto diz que já era tarde, e o que me chama a atenção é que o texto diz que ali não havia somente o barco que Jesus está, mas com ele vários outros barquinhos. E o texto também não diz que os outros barquinhos foram atingidos pela tempestade. Não diz nem em Marcos, nem em Lucas, nem em Mateus. Pode procurar. Saíam muitos barquinhos, diz o texto. Não sei quantos, mas a Bíblia diz muitos barquinhos. E as coisas começam a ficar de forma que os discípulos não contavam e não esperavam. Lucas, capítulo 8, verso 22, diz: E Jesus entrou no barco com os seus discípulos. O que me tranquiliza aqui é que Jesus nunca propôs alguma coisa para nós sem que ele não estivesse completamente envolvido. E em outro momento na Bíblia, Jesus não entrou no barco com os discípulos, mas ficou orando por eles. Mas neste caso, Jesus diz: essa eu vou com vocês. Essa eu vou junto com vocês. O próprio Jesus diz: nós vamos entrar neste barco e vamos atravessar para o outro lado. Jesus aqui estava dando a entender exatamente isso, que o barco que Jesus está não fica à deriva. O barco que Jesus está não fica sem destino. E como é difícil, meus queridos e amados irmãos e internautas, entender que quando o barco está perto da deriva, há um destino para esse barco. Como é difícil compreender que no meio das tempestades o destino não se perdeu. Como é complicado aceitar que no meio das ondas turbulentas o destino não mudou. O destino ele continua sendo o mesmo. O texto não diz que depois que Jesus chega e efetua o milagre, que vocês todos sabem qual foi o milagre, ele diz: olha, gente, agora nós vamos mudar o destino. Irmãos, meus queridos, nós não podemos querer mudar as coisas. Tempestades em nossas vidas não significa mudança de destino. Deus te deu vida desde o dia em que você nasceu. Planejou um destino para a sua vida. Você não está perdido. Você tem um destino. Servir a Jesus não é garantia de paz todos os dias. Quem foi que te disse isso? Até o próprio Jesus, indo ao Getsêmani, não entendendo nada como homem, diz a Bíblia que suou sangue, pediu até a morte. Deus não nos garante, meus queridos, em hipótese alguma, que estamos ao segui-lo livre das tempestades. De maneira nenhuma, de forma alguma.
Quem quiser viver livre das tempestades, não entre no mar, mas aprenda também que na terra também tem tornados. Jesus entra no barco, os discípulos o seguem. Jesus, ele toma uma posição absolutamente linda. Sabendo da tempestade, ele não poderia ocupar qualquer lugar, qualquer posição no barco. Então, ele vai para a popa do barco. Porque na parte de trás, eu fico me perguntando por que Jesus ele foi para a parte de trás do barco? Porque é lá que está o leme. É o leme que controla a direção do barco. Isso me chama muita atenção. O que Jesus queria dizer ao ocupar esta posição no barco era o seguinte, ele estava dizendo assim, vocês vão entrar na tempestade daqui a pouquinho, mas eu não abro mão de mesmo na tempestade, eu estar tomando conta da direção do barco. A direção do barco ainda é minha. Meus queridos, eu entendo que no meio da tempestade, por mais que eu não esteja vendo o trabalhar de Deus, ele está dizendo assim, olha, meu filho, eu não abro mão de tomar conta da direção da sua vida. Eu não abro mão de tomar conta da direção do seu barco. A hora que o vento bater desse lado, eu viro o leme para o outro lado. Mas você irá chegar no destino que eu preparei para a sua vida. O Senhor está dizendo para nós neste momento, quem está tomando conta da direção do seu barco sou eu. Eu estou na direção do seu barco. O seu barco não ficará à deriva. Ele chegará ao destino que eu, o Senhor, já determinei. Quem conhece o caminho da tempestade, meu querido, está tomando conta do leme e está dizendo neste momento, olha meu filho, olha minha filha, eu não vou arredar o pé daqui. O governo ainda é meu, o controle ainda é meu. Eu estou no controle do teu barco, sou eu que ainda controlo o teu barco e a tua vida. Então não tema a tempestade, porque eu, o Senhor, estou no controle do teu barco. Amém? Receba essa palavra no seu coração em nome do Senhor Jesus. Que ela possa encontrar guarida no seu coração neste momento em que você assiste esse devocional. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Cubra a tua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero fazer uma oração por cada pessoa que ouve a tua palavra. Que ela vá de encontro, Senhor, aos corações. Que encontre guarida. E aquele barco que se encontra sem direção, Senhor, achando que está à deriva, achando que está perdido no meio da tempestade, que o Senhor possa mostrar que o Senhor ainda está no controle do barco, que o Senhor não perdeu a direção desse barco, que o Senhor ainda controla este barco e está tudo sob o controle de Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida e conceda graça para você. Nos encontramos no próximo devocional Ramos Frutífero. Que Deus assim vos abençoe.